Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet e hoje é mais um podcast para você. E hoje nós vamos falar sobre o assunto propósito de vida e missão de alma. E como que o tarô interage com tudo isso, como que o tarô pode nos ajudar no nosso propósito de vida e na nossa missão de alma. Bom, muitas pessoas confundem esses dois conceitos, né? E o tarô ele pode ajudar, né, a mostrar essas diferenças. Ah, bom, primeiramente é necessário entender o que é propósito de vida, né? Propósito de vida é uma coisa assim bem pessoal, bem particular, né? É algo que é ligado a algo que te faz sentir bem, algo que te faz sentir realizado. É, é um aprendizado qual você veio nessa vida para experienciar. Pode estar relacionado com desenvolvimento seu interior, mas pode também estar relacionado com algo que alimenta a sua essência. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei mais de 20 anos como engenheira e eu sempre sonhei em trabalhar, em fazer uma faculdade de educação física. E eu fiz faculdade de física. Faltou educação ali, né? E eu sempre fiquei um pouco que frustrada, eu sentia um vazio. As circunstâncias da vida me levaram a escolher fazer física. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre isso nesse podcast, qualquer outro dia eu conto sobre a minha história, mas algo que sempre me frustrou muito. Então, eu trabalhei 20 anos como engenheira e todo o meu tempo livre, o que eu ia fazer? Esporte. Eu me socava na academia, ou então eu ia correr, eu tenho várias credenciais de coisas de esportes que eu fiz. Atualmente eu sou a treinadora de CrossFit, e mas eu nunca trabalhei naquela área, mas eu gostaria, eu tinha aquela fome, aquela sede, aquela coisa que eu queria experienciar, mas eu me privei e fiz outra coisa devido às circunstâncias do momento, da situação. Ou seja, eu não segui o meu propósito de vida, eu não fui em direção àquilo que me alimentava, que me fazia sentir realizado. A missão de alma, ela já é mais coletiva, então ela é relacionada mais, ela envolve aquilo, o que você oferece ao mundo, o que você deixa como contribuição para as outras pessoas. As duas coisas às vezes podem estar ligadas, mas a missão de alma, ela mostra o seu papel, né, no despertar da consciência, na transformação de quem cruza o seu caminho. Então, quando as duas coisas podem estar muito interligadas, como eu falei. Então, no meu caso, é, a gente pode pensar desse modo, né? Que o propósito é como se fosse a semente interna. O propósito de vida é a semente interna e a missão de alma é o fruto compartilhado. E continuando com o meu exemplo, depois de 20 anos trabalhando como engenheira, esse ano eu decidi que eu ia mudar a minha carreira. E eu decidi, eu vou trabalhar na área de esportes. Eu tenho qualificações suficientes para isso, e só que eu nunca fiz por medo, por falsos conceitos, por padrões que a gente coloca em nossa mente. E situações também que aconteceram que eu sempre fui me privando disso. Então hoje eu me sinto realizada quando eu estou dando um coaching, quando eu estou trabalhando como personal trainer. E a minha missão
Tô ficando emocionada. É ver aquela pessoa que tá na minha frente atingindo o objetivo que ela quer. Desculpa. E isso faz trazer um sentido de realização tão grande, né? Porque eu vejo onde eu estou contribuindo num coletivo ao mesmo tempo. Então, quando você segue o seu propósito de vida, muito provavelmente você está atuando, você está também nutrindo a sua missão de alma. E é por isso que é tão recompensador. E esse é o tema que eu quero trazer hoje para você. E aí vem aquele tópico, né? Mas o que que o tarô pode me ajudar? O tarô, ele é uma ferramenta, todos nós temos a nossa divindade dentro de nós. Cabe a você abrir-se para receber. Você está disposto a receber as mensagens que o seu eu superior, desenvolvido, está a te trazer? É uma energia muito doce, é uma energia muito amável, é uma energia de amor puro. Ah, quando você se abre a ouvir, essa energia ela se manifesta de diferentes formas. Algumas pessoas são clarividentes, outras pessoas elas transcrevem as coisas, outras pessoas colocam o tarô e trazem a mensagem. Existe um estudo por detrás do tarô, mas também existe a intuição, quando você se permite ouvir a sua fonte de energia superior. Você dá espaço à sua intuição. E quando você dá espaço à sua intuição, quando você dá espaço à sua energia superior falar com você, você está abrindo espaço para ir em direção ao seu propósito de vida e a cumprir a sua missão de alma. Então, tudo faz parte de um todo, tudo está interligado, mesmo que às vezes nós não vemos isso, e quando algo parece que interligou, a gente fala, foi coincidência. Será? Então, o tarô, ele não vai te dar assim uma resposta pronta, mas o tarô ele vai mostrar quais são os potenciais, vai te mostrar quais os caminhos, quais as lições que você aprende em cada caminho. O tarô ele vem e ele mostra para você padrões e perspectivas e pensamentos que talvez você esteja cego e não consiga ver. Porque muitas vezes você ignora a sua intuição. Você prefere não ouvir a sua intuição, mas você prefere ouvir alguém falando do tarô. Então, o tarô, ele pode ser uma ferramenta para você aprender a ouvir a sua intuição. Você não precisa ler tarô profissionalmente, você não precisa, você pode ler para si. Você pode ter uma carta, um oráculo, e cada dia tirar uma carta e pedir força superior, meu Deus, meu divino, o Deus que você acreditar, qual é a mensagem ou o ensinamento que eu tenho para o dia de hoje? E você vai ler aquela frase e reflita sobre aquela frase. Como eu posso melhorar? Como eu posso ir mais em direção ao meu propósito de vida com aquela mensagem? Qual a ação que eu posso ter para ir em direção à minha missão de alma através daquela mensagem? Então o tarô ele é uma ferramenta para
acessar essa unidade entre nós no mundo terreno e a fonte maior que reside dentro de nós, mas nós esquecemos dela, nós ignoramos. É como se a gente fingisse que não existe. Não quero nem falar sobre esse assunto, mas coisa assim. E lá vem gente falando de tarô, de espiritualidade, de igreja, disso, daquilo. Não quero ouvir sobre isso. Quando você se fecha desse modo, você está em face às coisas, aos obstáculos, aos desafios, e você não compreende os padrões. Quando você abre espaço a ouvir a sua energia interior, e para isso você pode usar qualquer tipo de ferramenta espiritual para começar a dar acesso a ouvir a sua intuição, a se conectar com o seu superior maior desenvolvido, porque ele rege dentro de você. A Cabala nos ensina que nós estamos em Malkut, nós estamos escalando em direção a Keter, mas nós somos Keter, somos parte do Keter. Então, quando você permite isso, permite essa manifestação da sua intuição e usa e ouve, você começa a ver padrões que se repetem, você começa a compreender situações que antes você ia passar batido. Você fala, olha, por isso que aconteceu isso, que gerou isso, isso e isso. As coisas começam a ter explicações. Nada acontece por acaso. E a partir do momento que você começa a conectar as coisas, a compreender o seu propósito de vida, a compreender como que a sua missão de alma está ligada ao seu propósito de vida, você começa a compreender o papel dos relacionamentos das pessoas que aparecem na sua vida. Porque elas ficam, quanto tempo elas ficam, o que você desenvolveu naquele período. Você não para de pensar, de ver as coisas de um ponto de vista, perdi o meu tempo. A gente nunca perde tempo. A gente sempre aprende uma lição. A gente ganha experiência. Podem ser dolorosas, sim, mas sempre há um ensinamento. E é sobre isso. Então, hoje, nesse podcast, eu gostaria de estar trazendo para vocês, eu trouxe um oráculo dos animais hoje, aqui, e eu vou estar abrindo com o oráculo dos animais e perguntando como nós podemos nos alinhar ao nosso propósito de vida. Como nos alinhar ao nosso propósito de vida. Espiritualidade maior, divina ancestralidade dos anjos e arcanjos. Como nós podemos nos alinhar com o nosso propósito de vida. E veio a carta da borboleta. Linda, né? E não poderia ter vindo outra, que fala... A borboleta fala, there is no end, não há fim. There is only transformation, há apenas transformação. Então a pergunta foi, como nós podemos nos alinhar com o nosso propósito de vida? E vem a carta da borboleta dizendo que não há fim, há somente transformação. E isso mostra que para você se alinhar ao seu propósito é necessária uma constante transformação das coisas. Nada está parado, tudo se transforma o tempo todo. E esse é o princípio da Cabala. Quando você chega no 10, que é a completude, que é o excesso, ele causa uma estagnação e é necessário que algo novo entre, cause um distúrbio naquilo para que se volte e inicie ao 1. Então,
Para você ir em direção ao seu propósito, essa carta sugere que é necessário uma transformação. Vamos ler essa carta, a carta da borboleta. A carta da borboleta. Como é um podcast, tá em inglês, gente. Olha, paciência comigo, eu vou traduzir para vocês rapidinho, tá? Bom, inicialmente essa carta da borboleta ela vem falando sobre transformação, espiritualidade e expansão. Todo final contém a magia de um início novo. A vida é um loop, é um ciclo infinito de renovação e está sujeita a constantes mudanças. Talvez você perceba que tudo está progredindo em direção a um determinado final. Talvez um plano que você fez não tenha funcionado, ou você perdeu alguém ou perdeu alguma coisa, ou você se sentiu parado ou como se estivesse assim numa situação sem saída. E então lembre-se, mude e transforme. Mudança e transformação são partes da vida. Não existe um final completo, um final infinito. Nada está perdido, porque tudo que é velho se transforma em alguma coisa nova. Não há desenvolvimento sem o processo de renovação. Você não pode se livrar disso, porque você é parte desse processo. Do modo que você não se prenda muito ao seu passado, você pode ativamente co-criar a sua transformação e transformar-se numa linda borboleta. Então essa carta ela pede para você não ficar presa ao passado, se você quiser co-criar em direção ao seu propósito. Essa carta te convida e te chama para uma transformação, para um renascimento simbólico. O tempo escuro e apertado da lagarta dentro do cucum, que é. Ai, não sei. O tempo escuro e apertado da lagarta na sua transformação, no qual você se encontra exatamente nesse momento, não é o fim das coisas. Então, apesar de você estar passando por uma situação difícil e apertada, uma circunstância assim desafiadora nesse momento, isso não significa que é o fim do mundo. Deixe ir tudo aquilo que é antigo, que está te apertando, corroendo, que não serve mais, como se fosse aquela casa da lagarta que ela quer abrir, que ela quer sair de lá de dentro, entendeu? Você ficará maravilhado com a metamorfose que acontece e que lhe trará luz. Deixe as preocupações pesadas para trás e você criará asas. E essas asas vão levar você para o alto, para cima, para a luz. Fora da sua bolha familiar, existe uma expansão inimaginável que espera por você. E essa carta, ela vem perguntando para você: o que você precisa deixar para trás para que você encontre a luz? Quais são as mudanças que você precisa fazer agora na sua vida? Como que você consegue se reinventar? E qual é a direção que você quer continuar desenvolvendo a si mesmo? Eu falei que não podia ter vindo outra carta, né? Então veio a carta de como alinhar-se ao seu propósito de vida. E ela vem falando claramente: existe um processo de transformação no qual você está, aonde você vai deixar padrões antigos e ir em direção ao novo, ok? Vamos ver o que mais o tarô tem
para nos acrescentar. Eu estou utilizando hoje o... Como é que é o nome dele? Peraí, deixa eu ver. Gente, eu esqueci o nome desse tarô. Ah, Every Little Thing. É esse aqui, ó. Every little thing you do is magic. É todas as pequenas coisas que você faz é magia. Então, esse é o tarô que eu estou utilizando hoje. Vamos ver o que é necessário realinhar. Então, aqui a carta mostra que estamos passando por um processo de transformação, que é necessário transformar padrões, coisas, ideias. Vamos ver o que o tarô mostra sobre o que é necessário transformar. Espiritualidade maior, o que é necessário transformar. É necessário transformar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de podcast, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou adorar compartilhar com vocês. Se você quiser algum outro conteúdo, me avisa. 4 de espadas. Mais uma energia. Ok, já saíram. Saiu o rei de espadas e o rei de paus. Uau! O 4 de espadas mostra que você já vem refletindo sobre determinada coisa. Aqui já mostra que você se recolheu, mostra que você está vendo a situação mudar, você está vendo os padrões, você está vendo os problemas e você decide se recolher e começar a pensar e refletir sobre essa determinada situação. É como se você estivesse fazendo um momento de pausa, um momento de descanso, um momento de reflexão sobre o que realmente eu quero mudar. O que realmente precisa mudar, em que direção eu vou fazer essa transformação, como que eu vou seguir o meu propósito de vida. Então aqui mostra que é necessário uma transformação para você seguir o seu propósito de vida. E aqui mostra que você já está refletindo sobre isso. Você está refletindo sobre como vai ser esse processo de transformação. Aqui você está refletindo sobre quais os passos que você vai dar para fazer essa transformação ou durante essa transformação. Porque aqui veio o rei de espadas, o que mostra que esse momento de pausa seu está te dando clareza para você tomar as ações, para você tomar as decisões certas, justas, específicas. Aqui você tá. É como se você não. Você fala assim: eu tenho uma oportunidade para seguir o meu propósito de vida e eu não posso errar. Então você fala assim: eu vou tirar o meu time de campo, eu vou pensar, eu vou refletir, vamos ver a situação, vamos ver os padrões, vamos ver quais são os problemas, qual é a direção que eu quero ir. É lá. Aí essa pausa, ela te dá clareza e você começa a decidir, ok, isso daqui dá para continuar, isso daqui não dá para continuar.
Você está selecionando, né? Essa reflexão, ela é importante porque você, a partir dessa reflexão, seleciona o que vai e o que fica, o que é importante e o que não é importante, o que está alinhado e em direção ao seu propósito de vida e o que não está. E isso que você faz. Gente. O número dessa carta é 53, que é o número 8. O número dessa carta é 53, que é o número 8. E o número dessa carta é 35, que é o número 8. Não, essa é 63. 63. Essas duas cartas aqui, elas juntas têm o mesmo número 8. O mesmo número 8. E o número 8 ele é correlacionado com a carta da força, que é correlacionado com a sua força interior, que é a sua essência. Você aqui, quando você tem clareza daquilo que está alinhado com o que você quer, com o seu propósito, você então vai tomar ações necessárias. Aqui você se adapta a algum lugar. Algum lugar. Você quando decide o que vai e o que fica, você vai se adaptar a essas novas estruturas que você está criando para ir em direção ao seu propósito. Vai necessitar de você aqui um período de adaptação seu. Mas vai ser um período onde você vai estar muito flexível. Você vai estar focado nas suas ações. Você vai tomar as ações, exatamente aquelas ações que você decidiu das coisas que precisa. Você não vai tomar nenhuma ação que não esteja correlacionada ou ligada com o seu propósito de vida. Aqui você está fazendo um alinhamento. O que eu quero, o que eu não quero e o que eu quero, o que eu tenho que fazer para chegar lá. Aí aqui está pedindo um pouco de flexibilidade e um pouco de adaptabilidade a partir do momento que você decidiu aquele caminho que você vai seguir, aquilo que vai ficar na sua vida. E o camaleão, ele não é como a borboleta, ele não se transforma de uma lagarta em uma borboleta, mas o camaleão ele tem um diferente processo de transformação. Ele muda de cor de acordo com o terreno, ele é flexível, ele se adapta e isso também é uma forma de transformação. Você nesse momento não vai estar muito suscetível aqui a sentimentos. Você não vai estar muito assim emotivo, você não vai estar muito assim interessado, vamos mandar a real aqui, você não vai estar sentimental, você não está focando em relacionamento. Então, é um momento aqui que você está focando nas suas ações, aonde você vai direcionar as suas energias e o que você quer realizar. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar só no planejamento, porque nós temos duas cartas de ar, que é mental, intelecto, conversa. Você entendeu? Você aqui, a carta de 4, ela é Shezed. Shezed é construir. Você, a partir esqueci o nome, gente. Dessa meditação, dessa quietude sua, você constrói algo, você entendeu? No qual você tem essa vontade, essa força, esse espírito, essa sabedoria de botar para funcionar. Só que é tudo ainda muito no plano ar. Você só tem uma carta de fogo,
que é uma carta de ação, mas você não tem nenhuma carta de terra. Tem que materializar isso. Por enquanto, aqui parece que você vem pensando e já sabe onde agir e como agir e como se comportar. Mas na real você ainda não botou para fazer. Entendeu? E sentimento aqui, relacionamento é uma coisa assim que você no momento não está interessado. Não tô focada nisso. Hum, então, aqui você precisa, talvez, começar a escrever ou planejar no papel quais os passos que você precisa dar para materializar tudo isso aqui que você está planejando, né, em agir, para que essa transformação em direção ao seu propósito se manifeste, se concretize, exista no mundo, né, real, onde a gente está aqui. Muito bom. Vamos ver com a clarificação, o oráculo da clarificação das situações da vida, o que a carta traz para essas três cartas. Espiritualidade maior. Que é necessário saber para o propósito de vida, aqui uma mensagem. Por que ainda não se materializou? Por que ainda não se materializou? Porque você ainda está em um processo de transformação, compreendo. Saíram duas cartas. Ai, Senhor. E veio a carta Valley of Shadows. E essa carta Valley of Shadows é o vale sombrio, né? E fala, step into the enveloping valley of shadows. Here fears are faced, and the courage is forged in dimly lit paths. Então essa carta, ela fala assim: entre no vale das sombras, encare os seus medos. Aqui a sua coragem será forjada. Então mostra que aqui talvez você ainda não começou a materializar, talvez você ainda esteja muito no seu pensamento aqui. Você já sabe até o que você tem que fazer, mas você está com medo de botar o negócio para andar. Você está com. Aqui existe medo de fazer acontecer. E caiu a carta da dualidade da dança. E essa dualidade da dança fala: procure equilíbrio em meio ao caos e encontre harmonia dentro de si mesmo. Existe um conflito interno em você. Existe um conflito interno. Existe um lado seu que quer e o outro lado que tá com medo, que fala não. É como se você tivesse aqui alguém falando: vai lá, pula. E o outro fala: não vai, não pula, né? E você não sabe qual dos dois você escuta. Escuta o seu coração. Escuta o seu coração. Pergunte ao seu coração, toda vez que eu me sinto em uma situação que eu não sei o que fazer, eu me reservo, geralmente eu deito na minha cama, eu respiro fundo, começo a controlar a minha respiração e prestar atenção na minha respiração, eu coloco a mão no meu peito e eu pergunto: a minha alma superior, a minha força energética superior, ao meu eu maior desenvolvido, o que você faria? E acredite que a resposta vem. E a resposta que vem é a resposta mais sincera que vem. Siga essa resposta, porque essa resposta vem do seu coração,
vem da sua fonte maior, da sua energia maior que está ligada com você. Ok? Aqui mostra que você está passando por um momento onde você está com medo, existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo com você agora, e é por isso que saiu a borboleta que fala talvez você esteja num período escuro, apertado, situação crítica, e é por isso que saíram essas duas cartas aqui. Procure equilíbrio, porque você na realidade, você já sabe em que direção você quer ir. Você só está com medo de enfrentar esses fantasmas que existem dentro de você e você está apenas com medo de seguir o chamado do seu coração aqui. Linda essa mensagem. Bom, vamos ver agora sobre como nós podemos usar os nossos dons para viver a nossa missão de alma. Como que nós podemos usar os nossos dons para viver a nossa missão de alma. Vamos ver o que o tarô vem a dizer. Eu não sei se o tarô vai continuar conectado com a energia que veio antes na mesa. Como utilizar os dons para viver a sua missão de alma. Como utilizar os dons para viver a sua missão de alma. The Lovers. Ok. Mais duas cartas. Eu acho que ele vai continuar falando sobre a mesma coisa. O Rei de Copas. O Imperador. O Pajem de Pentáculos. A Lua. E o Nove de Copas. Bom, a pergunta foi como utilizar os seus dons para viver essa missão de alma. A primeira mensagem que vem aqui é que eles pedem para te dizer é que você é tão especial quanto uma pérola. Quantas vezes você já achou uma pérola dentro de uma ostra? Eu por acaso, nunca abri uma ostra e encontrei uma pérola. Então, aqui mostra que você é uma pessoa rara. É a primeira mensagem que eu tenho que passar. Você é uma pessoa rara, você é uma pessoa que tem um amor extremamente. Você é uma pessoa extremamente sensitiva. Você não tem preconceito contra as outras pessoas com relação à raça, cor, a nada disso. Você gosta de se aproximar das outras pessoas, você é uma pessoa de uma estabilidade emocional muito grande, você é uma pessoa de um cuidado, você gosta de cuidar das outras pessoas e você demonstra isso através desse amor, desse carinho, você protege as outras pessoas. Aqui é uma pessoa extremamente protetora, mas o fato de você proteger é como você demonstra o seu amor.
Você é uma pessoa de autoridade, você é uma pessoa que gosta de liderar, você é uma pessoa assim que gosta de controlar, você é uma pessoa que tem poder de liderança. Então aqui você sabe demonstrar o seu amor. Você pode ser talvez um pouco impulsivo e autoritário e demonstrar o seu amor de forma às vezes um pouco controladora, mas de qualquer modo você tem uma estabilidade emocional muito grande aqui. Ah, Você tem o dom aqui de liderar e você tem o dom de passar por situações turbulentas sem se deixar envolver emocionalmente por elas. Você não se deixa afetar, você sabe muito bem proteger o seu lado emocional. E é para você utilizar esse dom que você tem de ter estabilidade emocional para passar por esse momento e para ir em direção à sua missão de alma. Aqui mostra que a sua missão de alma está em liderar e liderar e proteger, mas a sua liderança é uma liderança que protege. Use essa sua inteligência emocional e esse cuidado todo que você tem e essa liderança toda que você tem em direção a uma união. Essa união faz parte da sua missão de alma. Quando você se abre para essa união, você quando você se abre para essa união, coisas inesperadas acontecem para você. Ahn, Aqui pede para você se abrir, abrir os seus sentimentos, abrir as suas emoções para alguém que você ama ou para a sua família. E isso é ah, algo que é necessário para você ir em direção à sua missão de alma. Aqui mostra que
talvez você tenha. Mostra que talvez você tenha medo de se deixar influenciar por sentimentos. Você tem medo, você se fecha como uma ostra. Você tem medo de se deixar levar por emoções, sentimentos, pelo amor em si, né? Tá muito correlacionado com o propósito, porque no propósito não caiu nenhuma carta de amor, né? E mostra que você tem medo, e aqui mostra que ah, você é uma pessoa que lidera, você é uma pessoa que governa, uma pessoa que tem autoridade, que tem determinação, que sabe o caminho que quer seguir, né? Que tem sabedoria, que sabe aonde é a luz, sabe como gerenciar as coisas de modo a ter harmonia, né? Mas tudo isso você faz assim no silêncio da calma e você não demonstra os seus sentimentos, o seu amor, e tudo isso é muito precioso para você e você não quer que ninguém saiba o quanto você ama, o quanto você adora, né? Como se você fosse aquele pai de família que não mostra os seus sentimentos, mas aqui é necessário que você aprenda a se abrir, a se conectar. Aqui é necessário que você aprenda a demonstrar os seus sentimentos, e isso é uma das maneiras de como você utilizar os seus dons, porque você tem muitos dons aqui. Aqui mostra que ah, você sabe que tem a sua intuição, você escuta a sua intuição, você lidera com a sua intuição, mas você não deixa ninguém saber disso. Você não deixa ninguém saber disso. Você é uma pessoa que você está emocionalmente completa. Você sabe de todo o amor que existe ao seu redor, de toda a confiança que existe ao seu redor, de toda a vulnerabilidade que existe ao seu redor. Você sabe disso e é por isso que você lidera tão bem, porque é como se todo esse amor e toda essa situação ao seu redor, como se fosse algo que foi até domesticado por você. Aqui nós temos o imperador com o 9 de copas, né? Só que é como se você simplesmente não se deixa ser vulnerável. E aqui fala para você: deixe, abra-se, seja vulnerável, escute a sua intuição, enfrente aqui os seus medos. Veio a carta da lua novamente, né? Você aqui com o rei de copas e a lua, você tem um equilíbrio emocional muito grande. Você já passou por muitas coisas, mas existem coisas que você não quer se aprofundar, não quer ver, não quer. Existem mistérios aqui que você prefere deixar do jeito que tá e confiar naquilo que você sabe que está sob controle, naquilo que você já conhece, naquilo que está domesticado, naquilo que você já criou aqui, naquela abundância. E aqui pede para você: abra-se ao amor, seja vulnerável, use a sua liderança para aprender a como fazer essa troca de amor. Existe uma parceria aqui que necessita de uma determinada troca. Existe alguém aqui que precisa aprender uma troca de amor, que precisa aprender a enfrentar os seus medos. Então, aqui é assim que você precisa utilizar os seus dons. Aqui, o seu maior dom aqui é de controle emocional e de liderança.
e pede para que você aqui use isso. Você tem um controle tão grande emocional que você tem a capacidade de se abrir em um relacionamento e deixar as coisas crescerem e florescerem e ver aspectos que muitas vezes poderiam ser desconhecidos para você. E você verá outras coisas florescerem da onde você menos espera. E isso vai estar indo em direção à sua missão de vida. Vamos ver quais as cartas do Clarificando Situações de Vida vêm para você nesse momento. Muito interessante. É como se você tivesse medo de se abrir. Que é necessário saber sobre a missão de alma. A sua missão de alma aqui é compartilhar amor. Divinamente guiado. E vem, acredite na sabedoria do universo e esteja aberto a receber as orientações para a sua jornada através dos mistérios da vida. Dorme com barulho desse, caiu a carta da lua. Os mistérios. Abra-se. Aqui veio uma ostra com uma pérola. Você é um ser único que tem o dom de compartilhar amor. E aqui vem, você é divinamente guiado na sua missão de alma. Acredite na sabedoria do universo e permaneça aberto a receber as orientações da sua jornada através dos mistérios da vida. Chocadérrima. E no fundo do deck, a pomba. Crescimento, potencial de crescimento. Abrace todas as mudanças. E a carta que abriu foi a da borboleta. Abrace todas as mudanças para abrir o seu potencial e florescer. Abrace as mudanças para abrir o seu potencial e florescer. Uau! Muito linda essa leitura. Vamos ver o que tem no fundo do deck aqui. Nós temos o 7 de paus. Você tá sempre num modo defesa, né? Você tá sempre no modo defesa. Você sempre acha que as pessoas. Por isso que você não demonstra o seu amor, por isso que você controla, porque você acha que você precisa se defender. Sete de paus e 7 de pentáculos. E 7 é Netzah, que é a safirote das emoções. Você tá sempre na defensiva. E você sempre. É porque você analisa demais as situações. Você analisa extremamente as situações e você começa a achar pelo em ovo. Apprentice of Wands, 32, 5. Mostra que você está numa caminhada lenta, mas que você está
indo em direção a aprender a verificar quais são as situações que deixam você na defensiva. Você está começando a ver e a compreender aonde você pode regar as suas energias, as suas emoções e aquilo que você deve cortar. Aqui, ó, no fundo do deck. Aqui mostra que você está aprendendo e indo em direção às ações nas quais você nutre e as quais você deixa. Então você já está fazendo, ou você vai começar a fazer um trabalho sobre isso. Um trabalho em si mesmo, né? Para ir em direção à sua missão de alma. Você vai começar a ver quais os padrões que precisam ser deixados, quais são as situações, pessoas, lugares que precisam receber do seu amor, da sua água, da sua proteção. E você vai ver que tudo que está seco, em vez de você se defender e botar o seu ponto de vista, você vai lá e corta. É sobre isso. Esse podcast foi intenso hoje. Eu agradeço você por me ouvir. Eu espero que essa mensagem tenha chegado para quem precisa chegar. Eu espero que hoje a gente tenha compreendido um pouco sobre como que a gente pode ler o tarô de forma a nos ajudar no nosso propósito de vida, na nossa missão de alma. Eu agradeço você por me ouvir. Beijo, paz, tchau.